E sejam todos muito bem-vindos à aula 3, onde a gente fala sobre a experiência do paciente versus a nutrição hospitalar. E para quem não me conhece, meu nome é Janice Campos, sou nutricionista clínica intensivista com experiência em oncologia, fitoterapia, nutrição esportiva e paciente crítico. Além disso, eu sou coordenadora clínica do time de nutrição, onde eu faço a capacitação técnica da SND. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula 3, a gente vai falar muito sobre a gestão da insatisfação. Então, a gente fala como acolher o paciente, como fazer uma conduta do qual ele vai lembrar de uma forma positiva, mas é claro que a gente vai ter insatisfação. E aqui o mais importante é que você não seja reativo, lembra? Não vá apagar incêndio, aqui a gente precisa fazer uma gestão da insatisfação. Quando o paciente reclama da comida, não é porque ele é chato. Nossa, eu escuto muito, ai, paciente chato. Ele não é. A reclamação é um pedido de ajuda. E que bom que ele está reclamando, porque muitas vezes a pessoa não reclama com medo de ser maltratada, de retaliação, alguma coisa do tipo, vai embora e dá uma nota ruim para o hospital. O mais importante é que você ouça sem interrupção, desassocia, isso não é comigo, ele não está me criticando, o problema não sou eu, o problema é outro, o problema é a comida versus a expectativa dele, a experiência dele, o paladar dele. Tá? A gente precisa validar a insatisfação desse paciente, né? Então, às vezes eu até brinco, falo, nossa, estava ruim assim. Não, vamos resolver. Seja resolutivo. Resolver no momento. Então, já aconteceu de uma nutricionista minha entrar no quarto, fazer uma avaliação e fez uma regressão da dieta, uma declinação, só que não houve uma boa aceitação pela textura. A textura ainda estava inadequada. Então, não fica explicando a dieta para o paciente. Ah, é porque a dieta é assim. Não gostou? Me dá 10 minutos que eu vou resolver. E seja resolutivo. Vá lá e resolva. Não fique explicando para ele, ele não quer sua explicação. Ele quer que você resolva o problema dele. Tá? E responder com responsabilidade e dar retorno. Então, eu já fui até a cozinha, a carne estava dura, já pedi para iscar, já pedi para mudar a textura, garanta com que isso aconteça e dá um retorno para o paciente, porque muitas vezes você resolve no bastidor, mas você não deu um retorno, e aí, é claro, para o paciente você não fez nada. Você não resolveu o problema dele. Então, a devolutiva é extremamente importante para que ele entenda que você está acompanhando, que você realmente ouviu, acolheu e que você resolveu o problema dele. Olha que simples. Então, primeiro você valida. Você é resolutivo e você dá um retorno para ele. Pronto, problema resolvido. Eu sou uma pessoa muito clara e objetiva nos meus treinamentos, então eu sempre trago como você vai fazer. Não fico no abstrato, né? No subjetivo, não. A gente vem aqui para resolver e te ensinar como que você vai fazer. Então, a abordagem inicial é extremamente importante. Beira-leito. Então, se apresenta com postura, com presença, com intenção, com tom de voz realmente acolhedor, mas firme, para que ele olhe e fale, ela sabe o que ela está fazendo, ele sabe do que ele está falando. A escuta ativa não é deixar o paciente falar, contar a vida dele. Você tem vários pacientes para visitar aquele dia, você precisa ter uma produtividade e um rendimento do qual você consiga, do começo ao fim, dar atenção para todos os pacientes. Na sua explicação, você precisa ser muito claro. Nada de termos evacuação. Não, você fez cocô? Como que é o seu cocô? Mostra a escala de Bristol para ele. Tá? Então, termos técnicos é para equipe multidisciplinar, é para profissionais, é para prontuário, é para o sistema. Não é para o paciente, não é para o acompanhante do paciente. Tudo bem? Estamos combinados em relação a isso? Em relação à entrega, garanta, confira que tudo que você combinou com esse paciente vai chegar. Bom, na maioria dos locais que eu já trabalhei e que eu já fui coordenadora ou até mesmo nutricionista, normalmente a gente não consegue fazer uma alteração para a próxima refeição, porque quando você passa no quarto do paciente, a próxima refeição já, inclusive, está terminando de ser preparada. Então, eu falo para o paciente, olha, a partir do lanche da tarde eu consigo fazer essas alterações. Alinhamento é tudo. Seja muito claro. Não basta ser simpático, não é só para você ser simpático e dar um sorrisinho para o paciente, você precisa se antecipar, estar um passo à frente. Quais são as insatisfações? Pense rápido, como você resolve isso? E claro, sempre a devolutiva para o paciente. Lembra que eu te falei? Como que ele vai perceber o que você está fazendo no bastidor? Não é para você falar para ele, nossa, você viu o que eu fiz, mereço, né, um aplauso. Não.
já resolvi, já alinhei, estou acompanhando. Para ele falar, estou sendo muito bem cuidado. E para você sair desse perfil do invisível, do reativo e se tornar um nutricionista que traga experiência memorável, a gente precisa evoluir, aprender com os nossos erros. Sempre se pergunte, o que eu fiz que na próxima eu vou fazer melhor, vou fazer diferente. E lembra que eu te falei de intenção? Você precisa ser intencional. Como que eu faço o paciente se sentir mais seguro no meu tom de voz, minha postura, meu ombro, meu caminhar, não gaguejo, eu respiro para falar, eu penso para falar, né? Como que eu reduzo reclamações? Entregando dentro do possível, do esperado, da prescrição, do tratamento, aquilo que ele gostaria de receber. Quando você tem uma equipe muito madura, uma vez eu trabalhei numa instituição que eu escutava muito dos pacientes assim, aí falta treinamento para a equipe. E ele não estava falando só do Nutri, ele estava falando da copeira. Então, eu entendi que eu precisava de uma equipe madura, todo mundo alinhado, na mesma página, tá? E a gente precisa de tudo isso para quê? Para ter um nome muito fortalecido daquela instituição, daquele hospital. E aí eu vou te trazer o seguinte cenário. Então, você imagina 2 hospitais, tá? No primeiro, tudo funciona tecnicamente muito bem. Então, todos os protocolos institucionais são seguidos, os exames são realizados, medicamentos são administrados no horário corretamente, tá? Mas no segundo hospital, além de tudo isso, existe uma diferença. Nesse segundo hospital, o paciente realmente sente que foi cuidado. Por que num hospital os dois têm os mesmos protocolos? Porque em um ele sente que realmente foi cuidado. Qual que é a diferença? A diferença tem um nome que se chama experiência do paciente, tá? Então eu vou te contar uma situação muito, mas muito comum que eu via todos os dias. Uma paciente idosa está internada após uma cirurgia abdominal, por exemplo. O médico passa pela manhã, explica para ela o procedimento e segue para o próximo quarto. A enfermeira vem, administra a medicação, organiza todos os cuidados direitinho. Uma hora depois chega a refeição desse paciente. E a paciente ela olha para a bandeja, observa a dieta pastosa e pergunta: por que eu não posso comer comida normal que eu como na minha casa? Por que esse arroz está empapado? Porque a pastosa ela tem um arroz mais empapado, né? Aí a equipe responde: é a dieta prescrita, médico que prescreveu. E a conversa acaba ali. Tecnicamente, não tem nada de errado, certo? Mas emocionalmente, algo foi perdido. Existe uma lacuna. A paciente não entendeu que aquilo era um cuidado. A paciente não entendeu que aquilo era importante para o tratamento dela, para a recuperação dela, de acordo com a cirurgia dela, ou de acordo com a dentição dela. Quando o cuidado não é compreendido, ele também não é percebido. E é isso que eu falo da lacuna. Cuidado prestado com cuidado percebido. Quando você explica para o paciente, você fez uma cirurgia e essa textura do arroz vai ser melhor para sua digestão, né? Você vai sentir menos sintomas, você não vai ter tantos gases, você vai conseguir fazer cocô. Explica para ela, convence ela de que aquilo é importante para ela, para a recuperação, e que vai ser por pouquíssimo tempo. Ela está em cuidado, ela está sob nossa responsabilidade. Mas isso é a nossa visão, é a visão que a gente tem que passar para o paciente, tá? Em relação à qualidade assistencial, a experiência do paciente é definida como a soma de todas as interações que influenciam a percepção do paciente ao longo da sua jornada de cuidado. E a percepção, ela é subjetiva. A percepção é algo que muitas vezes a gente nem explica e nem nomeia. Então, é um cuidado muito sensível que a gente tem que ter. E isso acontece somente através do vínculo. Você pode mandar uma cartinha. Eu trabalhei numa instituição que a gente mandava um folderzinho explicando o padrão da dieta. Não é a mesma coisa que uma conexão olho no olho e uma explicação com um tom de voz acolhedor, tá? Existe algo extremamente importante dentro desse conceito. A experiência não vai ser o hospital que faz. A experiência é como o paciente percebe o que o hospital faz. Então, existe uma diferença entre intenção e percepção. Muitas equipes trabalham com uma dedicação genuína nos bastidores. Mas essa dedicação não garante a percepção do paciente.
Ele não sabe o que está acontecendo fora daquele quarto, certo? Até porque é ele que está sentindo na pele, é isso que a gente não pode esquecer. Então, é possível a gente oferecer um cuidado tecnicamente impecável e ainda assim gerar uma experiência super negativa. Nossa, eu diria que isso 90% das vezes acontece. Porque o paciente ele não está avaliando o cuidado da mesma forma que o profissional avalia. Como ele foi tratado, se ele foi ouvido, se ele entendeu o que está acontecendo, se alguém retornou a sua dúvida. Muitas vezes ele fez uma reclamação, uma queixa, a gente faz toda uma tratativa ali nos bastidores, mas não foi feito a devolutiva para ele. Então, dentro do hospital, a nutrição ocupa um espaço muito peculiar. A alimentação hospitalar é um dos pouquíssimos elementos da interação que o paciente experimenta todos os dias e tem uma altíssima expectativa. Ele não tem uma expectativa do medicamento. Ele não tem uma expectativa do sabonete do banheiro. Ele tem uma expectativa da alimentação. E ele tem uma expectativa em relação à parte que eles falam da hotelaria. A hotelaria também, mas a gente não vai falar sobre isso. Tá? Enquanto muitos procedimentos são pontuais, a alimentação ela é repetitiva. Ela acontece várias vezes ao dia. E é o que ele mais espera. Então, tudo se repete, e tudo que se repete constrói uma percepção. Muitas vezes ele fica esperando com uma expectativa altíssima, porque ele gostou da última, ou já extremamente decepcionado com uma opinião já formada. E a nutrição, ela influencia diretamente na experiência desse paciente. Então, vamos pensar aqui comigo. A dieta, ela está corretíssima no prontuário. Mas o paciente não entende que aquilo é um cuidado. Ele não reconhece que aquela dieta prescrita pastosa é o melhor para ele pós-cirúrgico. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre como transformar essa percepção. Como que a gente vai construindo em todos os contatos com o paciente essa jornada. Eu te vejo até lá.